estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. Hoje o assunto é sério, hein? A gente vai falar sobre essa onda de procedimento estético que está rolando por aí, com pessoas que não são gabaritadas, não são profissionais, que colocam jaleco e vão para a rede social, acabam enganando as pessoas e muitas das vezes estão mutilando, estão queimando e até levando a óbito em busca de estética, em busca de procedimento, é claro, eles em busca de dinheiro. Então, a gente vai trazer bastante informação importante para você ficar atento, tomar cuidado, porque tem que procurar quem entende do assunto. Gente, estética boa é cara? É, mas tem que ser assim. O barato, no final das contas, pode custar a sua vida. Sobre isso, eu vou conversar com a doutora Ana Carolina Burigo, dermatologista, que está aqui com a gente mais uma vez. Obrigado pela presença. E é isso, né, doutora? Aquela promoçãozinha da internet, o pacote combo que vai te deixar com a pele de veludo, com a barriga trincada, muitas vezes pode custar a vida, é o que a gente está vendo direto, né? Obrigada mais uma vez. Imagina, é um prazer estar aqui, poder falar desse assunto, esse alerta é importante, que como você mesmo comentou, a gente está vendo cada vez mais nas redes sociais surgirem esses relatos de procedimento que deu errado. Obviamente pode dar errado com todo mundo, pode dar errado com o médico dermatologista também, só que quanto mais especialista a pessoa for naquele assunto, menor o risco trazido referente ao procedimento estético. Porque antes a gente não via tantos relatos, porque não tinha as redes sociais. Quando a gente era mais nova, quando comprava aquele creme de ácido, não sei o que deixava a pele de veludo, mas no final das contas um monte de gente, não, me deu alergia, eu fiquei com a pele casca de laranja, enfim. A gente não tinha tanto relato como tem hoje na internet e era uma coisa mais, um nicho, né? Era uma gama da sociedade se preocupava com isso. Hoje a gente está vendo que são todas as classes sociais que estão se preocupando. É todo mundo, é uma lei da estética estabelecida que não tem precedentes. Cada vez mais é o mercado que mais consome no mundo e no Brasil também, né? Um dos mercados que mais gasta dinheiro com estética é o brasileiro. Então, doutora, como fazer para entender, para as pessoas entenderem o quão importante é que a beleza não, ela custa muito caro, não financeiramente, mas esteticamente também. A gente vê mesmo essa ascensão da busca incessante pela beleza, né? A gente viu até grandes distorções aí, principalmente num passado mais recente, nessa ânsia de estar cada vez mais jovem, de não deixar envelhecer. O envelhecimento, a gente primeiro tem que entender que é um processo natural. Quem tá vivo vai envelhecer, eu sempre falo isso para os meus pacientes. Então a gente tem que aprender a se gostar da gente, da forma do envelhecimento natural. Obviamente a gente consegue manejar para envelhecer de uma maneira mais sutil, mas vai envelhecer, não tem como congelar no tempo, senão os resultados também até ficam artificiais, né? E daí a gente sempre fala, como então eu vou saber se o profissional é bom, não é? Como eu busco esse profissional de uma maneira mais correta para manejar o meu envelhecimento? A gente sempre fala que nós, médicos dermatologistas, a gente passa aí no mínimo 9 anos estudando para conseguir depois sentar na frente e tratar de fato esse rejuvenescimento. Então são 6 anos de medicina, avaliando o corpo inteiro como um todo, porque existe interação, por exemplo, existe interação da pele com o intestino, então tem toda uma complexidade por trás, e mais 3 anos em residência, em tempo integral, né, estudando só sobre a pele. Então a pele é o maior órgão do corpo, a gente tem que ter um respeito enorme por ela. Ela não é uma coisa só estética, ela apresenta a sua função muito bem definida, ela faz síntese de vitaminas, então a gente precisa respeitá-la e precisa entender ela como um todo para indicar ou não indicar algum procedimento. Porque nem todos os procedimentos, ou acho que nenhum, cabe para todo mundo, né? Alguém tem alguma restrição no meio do caminho de qualquer procedimento estético. É isso mesmo, porque a gente tem que avaliar a pele e avaliar o procedimento, né? Então tem que ter esse casamento, a pele ela tem que casar com o procedimento, e muito dificilmente um procedimento vai dar certo para todas as peles. Então tem que ter a indicação, e para ter indicação a gente tem que ter o diagnóstico. Então não adianta só, sem diagnóstico, olhar, tem indicação de tal coisa. A gente tem que primeiro diagnosticar corretamente para depois indicar corretamente o procedimento. Porque o dermatologista, ele trata, como a senhora disse, ele é um profissional, um médico que estudou anos para tratar diretamente a pele, porque são várias camadas que
às vezes na estética tá mostrando uma coisa, mas o defeito, ou o problema, melhor dizendo, tá lá atrás, tá? Não se vê, não é estético, né? Perfeito. Isso a gente tem como exemplo, por exemplo, coceira, né? Não só estético, mas falando de coceira em idoso. Recentemente eu diagnostiquei uma insuficiência renal por causa de coceira em idoso. Então o paciente chegou em mim com queixa de coceira, já tinha avaliado assim em balcão de farmácia, orientado hidratante, não tinha passado, não estava melhorando, ele chegou em mim, a gente foi investigar melhor essa coceira e a coceira era referente a uma insuficiência renal. Então existe esse atrelado, né? Essas doenças atreladas à pele que não necessariamente são da pele, elas se manifestam da pele, mas são doenças internas. A diabetes mellitus, por exemplo, tão comum a diabetes no nosso meio, ela também pode causar lesões na pele, lesões mais enegrecidas em região de dobra, principalmente em pescoço. Então, às vezes o paciente chega para tratar, se vai em alguém que não conhece o corpo humano como um todo, às vezes até trata, é uma mancha, vamos clarear. E não vê o problema que está lá mais a fundo, né? Uma diabetes que precisa ser tratada para controle, não só da mancha, a mancha é o menor dos problemas, mas todos os outros problemas que vêm acarretados a diabetes, como lesão renal, lesão cardíaca. Então, a gente tem que entender do corpo humano como um todo para conseguir tratar efetivamente de maneira correta a pele também. E aí a gente chega nesses procedimentos que estão dando tão errado, tem virado notícia, né? Se é notícia a beleza em si, é notícia também quando dá errado, principalmente. A gente tem um caso aí muito específico que está rolando nas redes sociais de uma médica, inclusive, que acabou, não sei se é alergia ou o procedimento foi errado, a senhora vai explicar melhor, tendo um dano significativo na pele do rosto e está fazendo tratamento, quem consegue acompanhar aí, ela chegou a quase perder a face, uma parte da face. Como é que chega a um absurdo desse, doutora? E daí a gente entra num ponto também que é muito importante. Quanto mais a gente quer uma coisa, quando o desejo é muito ardente, a gente se deixa enganar por vários métodos do nosso cérebro, né? Ele vai camuflando os perigos. Então, às vezes é mostrado foto de antes e depois, a gente tem que lembrar que foto antes e depois. Existe, às vezes, manipulação, também jogo de luz, às vezes nem fez nenhum procedimento, só o jogo de luz já tem uma melhora. Então, tudo isso impacta, né? Então, a gente tem que cuidar com esses nossos desejos. No caso dessa médica, ela tinha cicatriz de acne, ela já tinha passado por vários dermatologistas, já tinha realizado vários tratamentos, tinha melhorado, mas ela queria melhorar ainda mais e daria para melhorar ainda mais. Mas ela caiu, né, nesse Instagram que mostrava antes e depois maravilhosos, de cicatriz de acne, em que a pele ficava praticamente perfeita depois. E aí tem outro alerta pra gente, não existe milagre para situações assim, mais crônicas, né? Não só de cicatriz, mas, por exemplo, melasma também, que às vezes é uma dor muito forte. E, surgiu tal coisa que vai curar o seu melasma. Não existe tratamento fácil. Já tentaram me vender tudo do melasma. tudo. Sou expert na venda do melasma. Nunca comprei nada, porque eu já sei que não vai sair. E assim, se tivesse uma coisa muito boa mesmo, a gente seria os primeiros, né? A gente quer ver a alegria do paciente, a gente quer ver a felicidade. Se tivesse um produto que curasse, que tratasse muito facilmente o melasma, nós seríamos os primeiros a divulgar isso para os nossos pacientes. Então, esse é outro ponto que a gente tem que ficar bem atenta, né? Esse alerta. E ela, no caso, fez um peeling de ata. A gente lembra que o peeling de fenol foi proibido também por causa de uma morte, né? No fim, houveram várias mortes no decorrer da história. Os peelings, ele tem um trajeto, uma história muito longa dentro da dermatologia. A gente sempre usou com todo o cuidado, com todo o manejo, com todo o entendimento necessário. E daí, a profissional, né, ela utilizou o peeling de ata com o cróton associado, que é um produto que acaba aprofundando ainda mais esse peeling de ata. O peeling de ata, por si só, é um peeling médio, então não é que nem aqueles peelings superficiais que só descama. Um peeling médio com o cróton provavelmente teve um aprofundamento ainda maior dessa pele. A pele não consegue se regenerar e deixa cicatrizes. No caso dela, ela teve uma parte até queimada mesmo da pele, com uma necrose, que a gente fala, a morte da pele. E estava evoluindo com cicatrizes piores ainda, as cicatrizes hipertróficas e cicatrizes queloidianas. Então, ela foi para tratar uma cicatriz relativamente menos profunda, né, mais superficial, e acabou ganhando cicatrizes piores. Agora até ela tá tendo que usar aquela máscara, né? O dia inteiro, 24 horas. E ela é médica radiologista? Ela né? é gineco e daí faz a parte de ultrassom, né? Fetal e tudo mais.
Então, para ela dá para ver que ela era uma pessoa bastante vaidosa, que gostava de se ela cuidar. falou que era o sonho, como a senhora disse, né? O sonho mascara. Era o sonho da vida dela. O último procedimento que ela queria fazer era tirar aquela marca, aquelas poucas marcas que tinham restado da adolescência ali, que eram as marcas de acne, né? E daí acabou que agora fica camuflado por essa máscara. Sim. O dia inteiro ela tem que ficar com aquilo. Ela até chorou bastante nos relatos dela em relação a isso. A máscara, de fato, ela faz parte do tratamento, porque a gente sabe que ela fica comprimindo ali a região, é uma máscara compressiva. O objetivo de comprimir é diminuir os pequenos vasinhos que nutrem ali a cicatriz, como objetivo. Eu já achava que era para não bater luz. Não, não é pelo sol, não. É para tentar fazer uma compressão, diminuir a vasculatura ali da região. Então, a gente está falando de microvasos, não vasos importantes. Acaba diminuindo a nutrição e diminui a formação, a tendência, né, de formação de queloide. Então, ela vai ter que usar aí por um bom tempo essa máscara, e esse tratamento com certeza vai ser muito prolongado, porque depois o que ficar de cicatriz vai daí ter que ser tratado a cicatriz. Então, esse primeiro momento é evitar o surgimento de muitas cicatrizes, mas o segundo momento é tratar as cicatrizes que foram surgidas. E para quem tem queloide, sabe que o tratamento do queloide é um tratamento também por vezes arrastado, é um tratamento dificultoso, que tem recidiva. A gente tem como tratar, mas as expectativas elas também têm que ser elaboradas, não existe uma solução mágica para o tratamento do queloide. E ali no caso dela, doutora, ela foi, como a gente disse, ela era médica. Será que ela não consultou o CRM do possível médico? Porque provavelmente não era, né? Era mais um charlatão de internet. Não era um médico que fez, ela até nos relatos cita isso, assim, que ela tinha consciência que não era um médico, ela já tinha ido em outros médicos, ela sabia que não era, só que ela foi mais seduzida mesmo por essas fotos de antes e depois, e como ela queria muito se livrar das cicatrizes, ela chegou a conversar com outros pacientes que tiveram feito o procedimento. O que ela fala é que falou com pacientes que tinham apenas saído do procedimento, e quando sai de fato, num primeiro momento a pele fica bonita, depois que vão surgindo as cicatrizes, vai evoluindo o processo. Então ela já formou meio que um grupo de pacientes que passou por essa profissional e que no fim tiveram sequelas também, que nem ela, de cicatrizes e cicatrizes queloidianas. Nossa, que é uma tristeza a gente olhar o relato dessa médica nas redes sociais, porque realmente é um sonho, né? Que desmorona na mão das pessoas erradas. Achei ela muito corajosa também de trazer esse relato, porque ela sabia que talvez iriam ter pessoas que xingassem ela mesmo. Porque você não foi numa médica, já que é médica que entende, né? Mais do que ninguém entende a importância de procurar profissionais qualificados, né? Com RQE dentro de dermatologia. Né? E mesmo assim ela deu voz a essa causa que a gente vê em várias outras situações, né? Em todo o Brasil, espalhado por todo o Brasil. Não, hoje o pessoal coloca um jaleco, um estetoscópio no pescoço, tira uma foto na internet e tá vendendo qualquer coisa, né? De emagrecer, a estética, e o muito é isso, né? É mexer com o pessoal, mexer com aquilo que tá te fazendo falta. É o remédio para cabelo crescer do homem, começou lá desde sempre, a pílula para mulher emagrecer, agora tá o negócio do cortisol, e cada hora é uma coisa, né, doutora? O chip de hormônio para ficar bela, para ficar, né, magra e tudo mais. Inflamar, desinflamar. E tudo isso a gente tem que ver que grande parte não é nem regulamentado pela Anvisa. A gente tem um órgão, que é a Anvisa, que serve, por mais que às vezes alguém fique falando mal, ela serve justamente para nos proteger, para nos regular, né? O que é um produto relativamente bom, que foi aprovado por todos os testes. Então, um produto não chega no mercado do nada, ele tem que ser feito testes e ele tem que passar de acordo com o que foi enviado lá para a Anvisa. Então, se na Anvisa o produto está escrito como protetor solar, eles vão testar como protetor solar para ver se de fato ele está cumprindo a sua função. Então, quando chega no mercado, é porque o produto passou por todos os requisitos para chegar ao mercado. Existe, né, na fase de comercialização, se acontecer algum problema nesse produto, esse produto ser retirado do mercado também, que é a fase em que é testado em maior quantidade de pessoas. Então, a Anvisa, ela tá aí para, de fato, regular. Então, a nossa segurança também tá nisso, se o produto é liberado ou não. O chip, por exemplo, é um produto que não é liberado e um monte de gente usa
acaba chegando pra gente também com complicações de acne, de calvície. Então, tudo, como a gente falou lá no início, tem a sua indicação. E é a partir da indicação que a gente vai fazer o tratamento. Não adianta chegar pra mim e dizer, eu quero me sentir mais bela, eu quero ficar magra, quero ganhar massa magra, pro endócrino, digamos assim, e não ter a indicação daquilo, né? Ou querer usar um produto que não é liberado. Qual é o respaldo que a gente tem? Então, a gente precisa acreditar na ciência mesmo. A ciência está aí para nos proteger. Não é uma baboseira, não é uma besteira. Ela está aí com o objetivo de nos proteger e tem gente séria trabalhando nisso. A gente pode acreditar, por mais que às vezes o Brasil está meio desacreditado, existem segmentos que funcionam muito bem e estão aí para nossa proteção. Então, tá certo. A gente vai rapidinho para o intervalo e a gente volta já com mais sala de entrevistas falando sobre essas falcatruas aí da internet e como se livrar delas. A gente volta já. De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje conversando com a dermatologista Ana Carolina Búrigo. Se você perdeu o primeiro bloco, não fica triste, vai estar tudo disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e do Spotify também, Sala de Entrevistas, em formato podcast, áudio e vídeo, para você acompanhar por onde quiser. A gente está conversando sobre os procedimentos estéticos que dão errado, sobre os charlatões aí da internet que trazem tanto malefício para esse povo que está desesperado por beleza, né, doutora? Imagina o quanto que tá chegando lá. Eu vi um vídeo seu nas suas redes sociais, inclusive tá passando por aqui no nosso programa também para você acompanhar, falando da retirada do ácido hialurônico. Eu cheguei a ver algumas mulheres que ele chega a embolar, ele não é indicado para todo mundo, é isso? O ácido hialurônico é um procedimento que ficou muito famoso, ficou comum, né? Comum. Tem ácido hialurônico hoje em tudo, até na água. Todo mundo tem alguma coisa de ácido hialurônico. Até no passado recente também a gente via aquelas deformidades, o povo meio que tudo igual, parece que passou num moldezinho, todo mundo igual por causa do ácido hialurônico. Hoje em dia, graças a Deus, essa moda já caiu por terra. A gente tá, né, o povo tá priorizando essa beleza mais natural, essa beleza individualizada e não todo mundo igual. E o ácido hialurônico, de fato, é um preenchedor, né? Uma substância que a gente usa para preencher, para dar volume à face. A gente sabe que com o envelhecimento a gente tem áreas de perda de volume que a gente precisa, sim, repor, seja com ácido hialurônico, seja com preenchimento com gordura. Naquele paciente que deseja também, porque se o paciente não deseja, também está tudo certo. É outra coisa que a gente tem que entender. E a gente retira quando tem complicações ou quando o paciente vai passar por alguma cirurgia de face. Eu acabo retirando muito ali na clínica, já que a gente tem em conjunto a cirurgia plástica. Ele não é absorvido pelo corpo igual o Botox? O Botox, a toxina botulínica. A toxina botulínica. Ele permanece o tempo inteiro? Não, em geral, o grande volume dele é absorvido, tanto é que a gente fala quando vai fazer o procedimento, né? Dentro de 1 ano tem que repetir para manter os resultados, 1 ano e meio, então a duração é mais ou menos de 1 ano e 1 ano e meio, mas sempre fica algum resquício dele, nunca ele é degradado 100%. Por vezes, em regiões, por exemplo, como olheira, em que a pele é muito fina, ele pode até superficializar, ficar nódulos, né, bolotas mesmo ali na região. Então, existem algumas complicações com ácido hialurônico que, para resolvê-las, a gente precisa utilizar uma substância que é a hialuronidase, que é o antídoto, que vai degradar o ácido hialurônico que está ali naquela região. Aí ele sai com a pele ou tem que também fazer outro procedimento para retirar? É um liquidozinho, a hialuronidase é um liquidozinho. Em geral, a gente faz guiado por ultrassom. Então, o ultrassom nos mostra exatamente onde o ácido hialurônico está embaixo da pele. A gente vai com a agulhinha, injeta o liquidozinho ali dentro do ácido hialurônico e o ácido hialurônico se dissolve, como num passe de mágica. É bem bonito de se ver assim. Então, a gente faz esse procedimento. Ou quando o paciente tem alguma complicação derivada do ácido hialurônico, apesar de ele ser, né, biocompatível, existe reações alérgicas imunomediadas que podem ser causadas pela presença do ácido hialurônico. Ou então, quando o paciente vai fazer, por exemplo, uma cirurgia de face, o ácido hialurônico, a depender da localização, pode prejudicar o cirurgião plástico na hora de operar ou até mesmo no pós-cirúrgico, pode prolongar o edema, o inchaço, né, a vermelhidão ali no local. Então, a gente opta por tirar como protocolo mesmo.
Doutora, agora eu vou falar. Vamos lá. Aquelas peles, tudo que quando bate a luz parece que é um plástico, assim. É excesso de toxina botulínica? Não necessariamente. A gente acaba vendo assim que o público acaba botando tudo peso na toxina botulínica, né? Mas o Botox, a ação dele é muscular. Então, quando a gente vai trabalhar com o Botox, o objetivo é ter uma paralisia muscular para ficar lisinho a região. Então, quando a gente vê, por exemplo, eu estou com... Já tá acabando meu Botox, mas eu estou ainda com um pouquinho de Botox. Eu não tenho, não. Então, a gente preza por ter ainda algum movimento. Tem paciente que gosta de congelado e tá tudo certo. Quem gosta o daquele volume congelado. da aplicação ou a quantidade de aplicação? A quantidade e o volume, eles desaparecem. Porque ela vai entrar lá, é uma quantidade muito pequenininha, ela vai entrar lá dentro do músculo, a ação é muscular e o músculo fica paralisado. A toxina botulínica, ela não dá volume nenhum. Quem vai dar volume, às vezes fica toda esticada, daí é o ácido hialurônico. Daí o excesso de ácido hialurônico, que vai preencher de fato, e ele ainda tem a função de atrair água, é que pode, quando mal feito, né, mal realizado, dar essa sensação de todo repuxado, todo inchado. Tem gente que bate o reflexo da luz, qualquer coisa, parece que é um plástico realmente. Que fica todo... Fica muito artificial, demais, assim. E o osso mais saltado, enfim, começa a ficar todo mundo com a mesma estética. A mesma estética. E daí é mais o ácido hialurônico. A toxina botulínica a gente faz mais em região de testa, em região de pezinho de galinha, pensando nessas rugas que são formadas pela força muscular. A ruga, por exemplo, aqui, que é formada pela flacidez, que todo mundo não gosta, o bigode chinês, o famoso bigode chinês, daí já é mais preenchimento, reestruturação de face. O problema é que às vezes só querem preencher essa flacidez, essa falta de volume. E não necessariamente. É o rápido, porque o resultado é rápido. É isso aí. Já sai do consultório com um resultado rápido. Paguei e já tô perfeita. Não preciso ir pra mesa do cirurgião. Não precisa ir pra mesa. Só que daí esquece que existem outros, dentro da dermatologia, por exemplo, existem os bioestimuladores de colágeno, existem as tecnologias, os lasers, que tende a melhorar o colágeno, tende a reestruturar essa face, sem necessidade de preencher com ácido hialurônico. Senão fica que nem um balão. A gente começa a querer tratar a flacidez, a pele toda flácida com ácido hialurônico. Então vai encher, que nem um balão, fica aquele rosto que a gente viu por aí também nas mídias sociais, de alguns atores famosos. Com um redondo, meio quadrado, tudo estranho. Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Todos os produtos são bons, não existe produto ruim aqui que a gente citou, de toxina botulínica, de bioestimulador, de ácido hialurônico. O problema é quem aplica. Tem que saber a localização correta de aplicação e daí a gente cai no diagnóstico primeiro. Qual é o diagnóstico dessa face? O que que tá envelhecido? Então, primeiro a gente tem que examinar para depois a gente, de fato, fazer o planejamento do tratamento. Porque tem muita gente que chega em clínicas, né, como a gente viu, tem que fazer harmonização facial, E muita gente nem pergunta qual que é o medicamento, não olha uma bula, não olha uma embalagem, não vê se está no vencimento. As pessoas, elas acreditam muito, como a senhora disse lá no outro bloco, o desejo é maior, cega as pessoas, né? A ambição cega as pessoas. E essa ambição pela beleza está custando muito caro para as pessoas, né? Porque elas vão lá por R$1.000, faz aquela coisa bonita e tem que tirar com 3, 4 mil para salvar o rosto, muitas vezes, da necrose, de algum problema. Então, essa nossa mania de não investigar o que está sendo colocado no nosso corpo, o que estão fazendo, é o que está prejudicando também, né, doutora? Também, porque daí é outra coisa que eu sempre falo, até para os meus pacientes, vocês têm que saber o que está sendo aplicado em vocês têm que perguntar. Sim. Não é vergonha perguntar, parece que eu não confio no profissional, na verdade é direito, vocês têm que perguntar, porque acaba chegando até lá na clínica, pacientes que a gente pede ultrassom pré-cirúrgico, pré-cirurgia de face, e daí, foi injetado PMMA, silicone, que são substâncias que a gente nem usa mais em dia, porque o risco é enorme. Lá nos anos 2000 foi injetado e elas nem sabiam que tinha sido injetado. Doutora, eu lembro que eu fui, que colocou alguma coisa, mas nem sei o que é. Nossa. E daí vai ver lá no ultrassom que era um outro produto, né? O PMMA, o óleo de silicone, que a gente sabe
quanto risco é associado a essas substâncias. Tanto é que hoje em dia já caiu por terra elas. E a gente viu, né, também os perigos dessas substâncias com as pessoas, né? Foram vários casos, né? Pessoa que injetou no glúteo e endureceu tudo, a pessoa não senta mais, não anda, não tem problema de locomoção, panturrilha, braço. Quanta gente fez loucura, né? Isso, inclusive casos de insuficiência renal por Sim. quantidade grande, né, de volume de PMMA. Então é uma substância que inclusive o CRM, o Conselho de Medicina, tá vendo aí para proibir de fato o uso, porque ela ainda está no mercado, né? Para mim ela era proibida. Ela é utilizada principalmente em pacientes com HIV, com lipodistrofia, que hoje em dia é uma classe de pacientes que já com medicações novas, nem acontece tanto, não é tão comum como no passado. Então hoje em dia está se vendo aí para retirar o PMMA do mercado. Eu sei que existe uma onda de bioplastia, que é assim que se fala, no Brasil, de preenchimento de glúteo, principalmente com PMMA, mas pode dar muito certo e pode dar muito errado. E quando dá muito errado, é muito errado mesmo. É um paciente que não se recupera. O PMMA é muito difícil de tirar. A gente falou do ácido hialurônico, que tem aí hialuronidase, que dissolve. O PMMA não tem esse antídoto. É um plástico. É um plástico, é uma substância de plástico mesmo. Então, ele não tem um antídoto. E para retirar, então vamos retirar com cirurgia. Também não dá, porque ele vai se infiltrando, vai formando nódulo, fica no meio do tecido. Então, a gente não consegue tirar ele como se tivesse uma bolinha isolada ali. Não silicone, né? O silicone de peito, né? Exatamente. Inclusive, teve também uma famosa, Mayra Card, que relatou, né, o seu trajeto com PMMA, que ela tinha PMMA no rosto, ela também nem lembrava direito que tinha aplicado e recentemente começou a ativar, que a gente fala, começou a ficar vermelho, começou a ficar inchado. Ela até viu a possibilidade para retirar com cirurgiões, só que ninguém quis mexer justamente pela área, né? A face, passando vários nervos, várias estruturas, extremamente importante, e o risco de deixar alguma sequela é muito grande para a retirada do produto. Então, doutora, a recomendação é, quando for procurar, né, de preferência um profissional da área, a gente não está falando de clínicas em absoluto, a gente está falando de profissionais médicos. Procurar um médico, não só quando já deu ruim, né? Procurar antes, né? Porque às vezes tem esse costume de quando acontece a coisa errada, que daí vai procurar o médico, só né? vai no médico depois que passou na amiga que inventou a fórmula mágica para deixar a pele lisa. A gente fala muito do rosto, mas acontece em demais partes do corpo, né? Imagina, braço. Esses dias alguém me falou, eles estão injetando muito produto no braço para tirar os tchauzinho, perna, enfim. Imagine quando chegam lá no seu consultório, o negócio já não tá bom. Já, sempre é uma complicação, às vezes até coisa nova, assim, porque a gente vai descobrindo as complicações que vão surgindo coisa nova. Toda época é um produto novo, é uma coisa nova que vai surgindo. Então a gente tem que tomar cuidado. Existem profissionais bons e ruins em todo campo. Nem todo médico é bom, nem todo médico é ruim, nem todo outro profissional é bom, nem todo outro profissional é ruim, em todas as áreas da nossa vida. Então é sempre bom acompanhar esse médico, ver se de fato se identificou, se sentiu seguro, né? Se condiz com o seu pensamento. Ele não faz uma beleza exagerada, eu gosto dessa beleza natural mesmo, para depois sim marcar a consulta, conhecer e não fazer o procedimento se não se sentir segura, que às vezes tem isso, que fiquei com vergonha de dizer que eu não vou fazer o procedimento se eu vim até aqui. Então a gente tem que bancar a nossa opinião, se foi lá, achou que não deu certo, falar não quero fazer o procedimento e tá tudo certo. E é isso, procurar, gente, internet, só se tiver muita segurança, né, doutora? Porque tem muito charlatão. Na época do marketing, né? Na era do marketing que a gente está vivendo, qualquer coisinha a gente vê por produtos, às vezes que a gente compra na internet, que parece ser maravilhosos, chegam na nossa casa, é uma coisa totalmente diferente, claro. É um negócio pequenininho. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o marketing às vezes nos engana também, né? E os médicos todos têm o CRM, né? Perfeito. E vocês têm o RQE. Tá, então, o CRM é o conselho médico mesmo, né? Quando se forma em medicina, a gente já sai com o CRM. E o RQE é o registro de especialista. Então, só tem quem faz a residência médica, que é esse período de mais 2, 3, às vezes 6 anos estudando apenas aquilo que o médico vai trabalhar e não mais o corpo inteiro. Então, o RQE é muito importante,
Porque também tem muita gente que se diz aí dermato, mas não tem esse registro de especialista. Então, às vezes, sai da medicina e quer trabalhar com a área de beleza, começa a trabalhar com a área de beleza, mas não estudou também esses 3 anos para entender direito a pele. E aí tem como consultar, né, doutora? Tem como consultar, dá para jogar no Google, pesquisa de RQE, já vai aparecer ali certinho, daí tu coloca o nome do médico e já vai aparecer se ele tem ou não o RQE também. Então, não tem como, é só enganado quem não procura. A gente tem que ficar muito esperto hoje em dia, muito esperto mesmo. Então, tá certo. Doutora, obrigado mais uma vez pela presença, é bom trazer esses esclarecimentos, porque como a gente disse, numa era que é tudo beleza, é tudo estético, e a gente está vendo tantos casos gravíssimos, né, acontecendo, levando a óbito, inclusive, tendo que mudar a medicação, tirar coisa do mercado por aplicações erradas. A gente precisa trazer esse esclarecimento, porque todo mundo quer ficar bonito, mas tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Então, obrigado mais uma vez pela presença. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de falar desse tema tão importante que a gente está vendo a enxurrada aí de casos que está tendo recentemente. Então, tá certo. Obrigada mais uma vez. Gente, ó, as redes sociais da doutora Ana passaram aqui no nosso programa para você acompanhar. Ela traz dicas, ela traz informações. É bem legal tá acompanhando por lá também para você, em qualquer lugar do Brasil, aí ficar bem informado e não cair no conto do vigário. Cuidado, gente. Vida a gente só tem uma só. Tem que cuidar, tem que preservar. Esse Sala de Entrevistas vai ficar disponível para você todo no canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e no nosso canal do Spotify, em modelo podcast aí para você escutar ou ver também por onde você quiser. Vai lá, procura Sala de Entrevistas que você tem esses e outros programas por lá. Até o próximo Sala. Tchau!